Yuji é um jovem rapaz lutando em seus primeiros anos, porque ele não conhece sua verdadeira qualidade. Ele é um garoto gentil, mas não sabe lidar com as pessoas e é intimidado pelos pais por não ter talento. No entanto, uma tragédia atinge sua casa, forçando-o a treinar, tornando-se o primeiro super soldado aos 16 anos. Os pais dele acreditavam que ele tinha menos talento comparado à sua irmã mais velha, Kazui. Sua irmã sempre foi perfeita e se destacava em tudo o que fazia, basicamente um gênio. Por causa disso, ele tentou evitar ela, mas ao contrário dos outros, Kazuki se importava genuinamente com ele. Kazuki passava tempo brincando com Yu-Yu-Ji e ensinava coisas como usar ambas as mãos para sua vantagem. Ela também incentivou-o a desenhar e exibiu seu desenho, mas Yugi sabia que sua arte não era nada comparada à da irmã. Apesar disso, ele se sentiu feliz por ser apreciado. Mais tarde, à noite. No entanto, seu pai, Ryoji, ficou chateado e ordenou a Kazuki que removesse o desenho de Yuji, pois ele achava que era uma vergonha para a família. No dia seguinte, Unity encontrou Kirihara Rei, um homem peculiar. Antes, ele andou, Kurohara ofereceu-lhe um chocolate depois de notá-lo. Eventualmente, as pinturas de Kazuki se tornaram a única renda da família, que foi por isso que seus pais ficaram ainda mais apegados a eles. Por causa disso, Yutagi afastou-se ainda mais e foi ainda mais negligenciado. Seus pais e Kazuki passaram suas noites comendo em restaurantes chiques, mas Yuji estava sempre sozinho em casa, com um pedaço de pão duro já mordido. Kazuki chega e fica chocada com o que vê. Yuji precisa mergulhar o pão na água para torná-lo comestível. Ela correu para a geladeira e mostrou a ele o que ele poderia comer, mas ele tinha medo que alguém pudesse repreendê-lo por isso. Ela assegurou a ele que seria ela a repreendê-los se fizessem isso. Ela sentiu pena e pediu desculpas por ele ter passado por tal tratamento. Yuji ouviu a irmã falar com os pais sobre o maltrato dele. Mas nada melhorou, até piorou. Seu pai o desprezava mais e sua mãe começou a evitá-lo. Ora, quando Yuji contou para Kazuki que tinha feito uma amiga, ela ficou feliz. No entanto, quando ela descobriu que a amiga era uma garota, ela ficou com ciúmes e descontente. Ela não queria que ele fizesse amigas, então disse que ele precisava da permissão dela antes de fazer amizade com uma. Suzuki normalmente vivia como queria, e os pais dela agiam de acordo com a sua vontade, mais profundamente. Abaixo, Yuji tinha medo desse lado dela. Ele a percebe como uma deusa e não como uma humana. Sabia que podia contar com ela, mesmo que ele a temesse. A vida de Kazuki foi interrompida um dia quando ela se envolveu em um acidente, o que causou a desintegração de sua família. Seu pai se tornou um alcoólatra e maltratou ele e sua mãe. Ele até viu sua mãe apanhando de seu pai enquanto se escondia no armário, já que ela era fraca e só dizia, "Me desculpe." Desculpa, os dois fugiram quando ela não aguentava mais viver com o pai. Sua mãe trabalhou incansavelmente para atender às suas necessidades, enquanto ambos começavam uma nova vida. Embora não estivessem nas melhores circunstâncias, Yuji pensou que a ausência de seu pai era o paraíso. Eles continuaram vivendo assim por um ano, até seu pai descobrir sobre a casa deles. Ambos ficaram aterrorizados quando seu pai o mandou comprar álcool. Depois de fazer o que lhe foi dito, ele encontrou sua mãe sendo assediada por seu pai. Ele tentou impedi-lo, mas levou uma pancada forte. De raiva, estava determinado a matá-lo. Ele pegou a garrafa de álcool. Ele se lembrou do que sua irmã lhe perguntou: "Qual mão você usará para matar um homem?" Sem pensar duas vezes, ele levantou sua mão direita e atingiu seu pai, o que o fez cair no chão. Ele correu para a mãe dele, que parecia um desastre. Ela se preocupava com como eles poderiam fugir sem que o pai dele descobrisse. Ela se levantou e disse para ele fugir e que ela o seguiria. Depois, ela entregou a ele o bolso contendo todo o dinheiro deles e lembrou-o para não perder. Ele perguntou para onde deveria ir, e ela disse que ele poderia ir à estação. Geralmente fugia, mas quando ele notou que sua mãe estava demorando muito e ouviu o som das sirenes, ele correu de volta para casa. Quando chegou lá, notou uma agitação e ficou horrorizado ao ver pessoas carregando um corpo com o relógio de seu pai nele. Assim que pensou em sua mãe, ele correu para dentro, onde viu detetives documentando a cena do assassinato. E quando ele percebeu que era sua mãe, ele ficou horrorizado e gritou enquanto recuperava o fôlego. Ele perdeu a consciência. No hospital, ele recebeu a carta de sua mãe para ele. Ela se perguntou onde tinha errado e pediu desculpas pelo que aconteceu com você, Yuji. Depois de ler a carta, ele a segurou firmemente e começou a chorar. Quando ele foi liberado do hospital, ele foi adotado pelo estranho que ele havia conhecido. Um horror, mas seu sofrimento não chegou ao fim. Kirihara o vestiu como uma menina e fez ele usar uma peruca idêntica ao cabelo de Kazuki. Apesar disso, ele suportou tudo sem dizer nada. Uma noite, um homem tentou importuná-lo, mas ele o matou. Matou ele. Kirihara descobriu e ficou impressionado com o que ele fez. Ele acreditava que você geralmente possui algo que as pessoas deveriam ter, então o levou para seu acampamento de treinamento, para torná-lo uma ferramenta útil. Yuji não recusou, como Kirihara disse a ele que era uma maneira de retribuir o favor de adotá-lo.
As habilidades de tiro dele foram descobertas durante o seu treino. Os outros acampantes não gostavam dele, pois Oslo gostava dele. Eles eventualmente o intimidaram, mas uma pessoa chamada Marlon cuidou dele. Ela cuidou de suas feridas e até lhe deu um pouco de sua comida. Ela mostrou bondade a ele, o que o levou a acreditar que talvez o mundo não fosse tão horrível assim. O dia do exame de graduação chegou quando lhes foram atribuídos os testes finais. Para passar, ele precisava matar ou incapacitar seu oponente. Mas, infelizmente, era Marlon. Yuji tinha vantagem, pois Marlon estava a ficar sem fôlego. Ele olhou para ela friamente e desviou do ataque dela. Ele rapidamente a seguiu com um soco forte e um tapa simultâneo. Quando ela se levantou do chão, ele não a deixou atacar e a chutou impiedosamente no rosto. Ela gritou, "Tela", e enquanto ela caía no chão, a imagem de sua mãe voltou às suas memórias. Por causa disso, ele começou a pensar que poderia acabar como seu pai. Ele gritou ao começar a perder o controle de si mesmo, mas ao fazer isso, ele foi atingido por Marlon, o que o fez cair no chão. Ela riu enquanto ele o socava, e como golpe final, ela o chutou para o ar, o que o derrubou. Ele saiu. Marlon chorou para ele e pediu desculpas à aldeia após a luta, pois sua mãe havia dito a mesma coisa. Ele não queria ouvir tais palavras novamente. Ele se sentia impotente e fraco. Essa foi a última vez que ele viu Marlon. Ela morreu em seu primeiro emprego. Depois de 2 meses, Yuji recebeu uma missão real para determinar se ele se formaria. Ele foi encarregado de assassinar pessoas, o que ele achou simples. O Sears tentou investigar esses casos, mas só sabiam que ele era um garoto misterioso, pois não conseguiram encontrar uma pista sobre sua identidade com a investigação. Mas o mistério foi resolvido durante a noite da Operação Sears, onde eles infiltraram os caminhos de ferro de Oslo. Nós encontramos a Ug. Yuji foi descoberto por Asako em um túnel subterrâneo, enquanto estava amarrado e acabou sendo resgatado por ela. Asako cuidou dele, e a casa deles era na floresta. Ele passava os dias olhando para o nada. Assim, seus primeiros dias não foram agradáveis. Ele conheceu JB lá, que era amigo e colega de trabalho de Asako. Asako decidiu dar banho em Yuji enquanto conversava com JB. No entanto, eles encontraram vários hematomas e cicatrizes por todo o corpo dele. Asako ofereceu-lhe comida depois de descobrir que ele não passava de pele e ossos. Eles foram interrompidos enquanto comiam quando Yuji gritou do nada depois de matar a mosca na mesa. Ele vomitou quando seus traumas passados voltaram. Com o tempo, Asako e Yuji se deram bem um com o outro. Ela deu a ele um cão que ele chamou de John. Ele se afeiçoou a John, o que o deixou feliz apesar do seu passado traumático. Asako começou a treinar Yuji. Ela o ensinou a ser rápido, a usar sua força da maneira correta, e leia livros para ganhar sabedoria. Ele também aprendeu que ela trabalhava para o Sears, uma organização antiterrorismo nipo-americana. No dia seguinte, Asako ensinou-o a atirar no alvo com precisão, e prometeram dar-lhe um prêmio quando ele acertasse. Felizmente, ele acertou o alvo. E quando chegaram em casa, ele viu uma grande caixa na mesa. Asako disse-lhe para abrir. Encontrou uma arma. Yuji ficou animado e pegou a arma para experimentar. Ela leva Yuji para caçar, mas quando entraram na floresta, ele lutou para matar o veado enquanto era assombrado pelo passado novamente. Então, novamente, Asako deixou-o ser como ela lhe disse que ele era apenas uma criança. Yuji ouviu John latindo em sua casa no dia seguinte. Ele olhou ao redor para ver se Asako havia voltado, mas ele ficou aterrorizado quando viu que um urso havia invadido sua casa. Ele correu para pegar sua arma, mas quando ele pega de volta, ele vê um John sem vida pendurado na boca do urso. Apontou a arma para ela, mas ainda lutava para atirar. Ajoelhado no chão, ele chamou pelo nome de John e mais uma vez ele disparou. Correu atrás dele. O urso seguindo os rastros de sangue de seu cachorro enquanto perseguindo-o. Ele estava determinado a recuperar John, pois o considerava sua família. Quando viu o urso, tentou mirar novamente, mas escorregou na neve e disparou a arma sem querer em outro lugar. Além disso, o urso notou e atacou-o enquanto ele só tinha uma faca. Ele tentou esfaqueá-lo, mas o urso era tão forte que jogou sua faca no ar sem esforço. Aos poucos, ele começou a ter medo disso, e as vozes em sua cabeça o incentivaram a matá-lo enquanto tinha flashbacks traumáticos. Ele pegou um pedaço de madeira em sua mão e esfaqueou o urso no olho. Ele estava prestes a disparar sua arma. Ele avistou os filhos do urso e soube que ele ia alimentar John com eles. Naquele momento, ele começou a perder a esperança e se perguntou por que seu cachorro estava se tornando presa de um urso. Ele vê os ursos devorando lentamente seu cachorro e ele chorou e vomitou. Enquanto gritava e se perguntava o porquê, ele puxou o gatilho de sua arma. Ele voltou para casa carregando a coleira de John, e Asako o cumprimentou. Ela perguntou se era um urso e ele revelou que não conseguia matá-lo. Ele começou a chorar ao se sentir inútil, mas Asako o abraçou e disse que estava tudo bem assim, o que o fez chorar muito. Depois de enterrar a coleira de John, Yuji disse a Asako que estava cansado de ser um covarde e queria ser forte como Asako para proteger quem amava. Ela acreditava que, por causa do passado de Yuji, ele foi projetado para matar, o que ela queria evitar. Ela disse a Yuji que ele não poderia matar devido ao que ela o ensinou, que seria o pino de segurança que ele só puxaria em situações críticas. Ele não seria autorizado a matar alguém a menos que ela dissesse. Ela também ensinou que ele não teria permissão para morrer uma morte honrosa, a menos que salvasse 5 pessoas. No final de sua palestra,
palestra, ela disse a ele que deveria se tornar um homem capaz de puxar o gatilho sem hesitação para salvar aos outros, não por seu próprio bem. Um dia, enquanto Asako estava descansando na cama, Yuji atendeu uma chamada de seu trabalho. De acordo com a chamada, era um trabalho urgente para Asako, mas ela não pôde ir. Então, ele saiu para assumir o trabalho em seu lugar. Em outro dia, Yuji encontrou JB e Asako discutindo, pois JB descobriu que eles trocaram de lugar no trabalho de Asako. JB argumentou que Asako o estava tratando como Oslo fez. Mas ele disse a ela que estava fazendo isso por vontade própria e que era sua forma de retribuir. Asako perguntou se ele queria uma licença para trabalhar e ele disse que sim. Concordou. Yuji foi para a América para frequentar uma academia de treinamento naval. Na academia, ele conheceu Danny, que eventualmente se tornou seu melhor amigo. Ele também conheceu Agnes, a capitã do exército encarregada de seu treinamento, conhecida por ser rigorosa. No entanto, ela deu a Yuji um tratamento especial, pois ele era um aluno saco. Durante o treinamento, Yuji foi erroneamente acusado de ter um relatório falso por acertar todos os alvos, e disse ao sargento que tinha talentos únicos de tiro ao alvo. O DG foi designado para um pelotão de combate. Durante o exame final, Yugi foi agrupado com Danny, Millie e Raon. Enquanto o grupo caminhava na floresta, Danny viu um pássaro enorme que eles poderiam comer. Grande, ele se ofereceu para atirar, mas depois de matá-lo, vomitou. Limitado, ele pensou que já tinha tolerância para matar coisas vivas, mas ele estava errado. Uma noite, enquanto descansavam, Yuji detectou a chegada de inimigos e eles se prepararam para uma emboscada. Ele vomitava toda vez que atirava nos inimigos. O grupo notou e disse para ele aguentar. No entanto, ele percebeu que precisava voltar ao caminho certo e garantiu a eles que ainda podia lutar. Eles decidiram contra-atacar o inimigo. Yuji fechou os olhos para perceber que seus camaradas estavam lá fora lutando. Danny o chamou de amigo. Millie contava com ele mais do que qualquer pessoa. Robert ficou em vez de querer fugir, e Edward o respeitava. Na mente de Yuji, os inimigos não eram humanos, mas caras maus de verde. Ele tem que escolher se deixaria seus amigos serem mortos ou puxar o gatilho. Yuji abriu os olhos, mais esclarecido do que antes. Ele puxou o gatilho e matou um dos inimigos, seguido por outro. Ele estava cansado de deixar as pessoas que ele valorizava morrer enquanto ele era incapaz de fazer qualquer coisa. À noite, ele disse a si mesmo que qualquer um que quisesse tirar algo precioso dele seria seu inimigo. Yuji se acostumou ao campo de batalha após 2 meses. Ele continuou a lutar com seu grupo até que a missão terminou. Ele voltou para casa, onde Asaka o acolheu. Naquela vez, ele se sentiu feliz por estar vivo pela primeira vez. Ainda confuso sobre o que fazer da vida, disse a ela que dedicaria toda a sua vida a ela. Depois disso, participou do seu treinamento final, onde resgatou Chizuru em Vancouver. E essa foi também a última vez que ele viu o sorriso amigável de Danny. Ele retornou ao Japão para descobrir que a vida de Asako estava chegando ao fim. JB disse a ele que Asako tinha entrado e saído da consciência desde o outro dia. Ele entrou no quarto e a encontrou deitada na cama. Ele segurou a mão dela e perguntou se ela ia morrer, e ele assentiu. Suas lágrimas começaram a cair enquanto ele dizia a ela que ela não deveria morrer nele. Depois de vê-lo chorar, ela riu suavemente e disse que os homens não deveriam chorar tão facilmente. Yuji olhou para ela e disse que tentou viver por ela enquanto as lágrimas caíam de seus olhos. Ele disse que Asaka era quem dava propósito à sua vida e que o que estava acontecendo não era justo. Ele recusou-se a aceitar que ela estava desaparecendo e que ela era o motivo de ele ter alguém para voltar para casa. Ele olhou para baixo ao perceber que ia perder alguém de novo e não podia fazer nada sobre isso de novo. Ele começou a perguntar o que aconteceria com o seu futuro sem ela. JB disse a Yuji que provavelmente Asako não conseguiria chegar ao fim do dia. Ele passou seu tempo ao lado da cama dela enquanto ela falava sobre estrelas. Bares. Ela riu suavemente e disse a ele que estava ficando cansada. Então perguntou se estava tudo bem para ir dormir. Ele fechou os olhos e deu a ela permissão, onde ele lhe desejou bons sonhos. Depois disso, ela nunca mais acordou.